As quatro colunas do cristianismo. As quatro colunas do cristianismo. Assim como uma casa, um prédio, um grande edifício precisa de suas colunas para o fortalecer, para o manter de pé, o cristianismo ele também tem as suas colunas para manter vivo, para manter-o aceso. Mas o que é o cristianismo? Existem as quatro maiores religiões, que é o hinduísmo, o budismo, o islamismo e o cristianismo. Eu dou graças a Deus porque o cristianismo ele ainda continua disparado na frente com o maior número de adeptos. Mas hoje eu gostaria de falar com você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, falar um pouco sobre o cristianismo. Que cristianismo, ele não é uma religião. Cristianismo é algo mais do que uma religião. As pessoas que não fazem parte do budismo, do islamismo ou do hinduísmo, automaticamente se tornam participantes do cristianismo. Mas, como eu falei, vou repetir, as quatro colunas do cristianismo que torna eu e você um verdadeiro cristão se encontra no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo 42, que eu vou ler hoje para você, é o nosso texto. Atos 2, 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas são as quatro colunas que mantêm o cristianismo. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles quem? Se você volta um pouco para o versículo 41, você vai ver que foi quando eles ouviram o sermão de Pedro no dia do Pentecoste, eles entenderam, a palavra penetrou no coração deles e eles questionaram o que fazer. Pedro indicou a ele o que fazer e naquele dia quase 3.000 pessoas foram batizadas. Isso é no versículo 41. E no versículo 42 é onde diz: e perseveravam. Ou seja, eles continuavam, eles se uniram à doutrina dos apóstolos, a primeira coluna do cristianismo. Qual é a doutrina dos apóstolos? O que era que os apóstolos ensinavam? Você vai ver que no mesmo sermão de Pedro, ele falou para os ouvintes que Jesus, aquele Jesus que os judeus haviam matado, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. E ele disse, e nós somos testemunha disso. Então, a doutrina dos apóstolos, a mensagem dos apóstolos era essa, era testemunhar para o mundo que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que Jesus é o Senhor absoluto, que reina sobre céus e terra, e é Ele quem manda, é Ele quem age na hora que Ele quer e na hora que Ele decidir. Então, essa é a primeira coluna, ou seja, o ensinamento dos apóstolos era simplesmente esclarecer para as pessoas que Jesus está vivo. Segunda coluna,
eles eram um povo que tinha comunhão. Eles não eram um povo de ir para a igreja como quem vai para um clube social e lá cada um que cuide de si. Não, eles eram um povo que cuidavam uns dos outros, que amava uns aos outros, que não faziam acepção de pessoas, que foi isso que Tiago muito orientou. Eles eram um povo que a cada final de semana eles se uniam para partir o pão, ou seja, eles celebravam a ceia. E quarto, que ele diz na ordem de Paulo, no versículo 42, que eles perseveravam nessas quatro colunas. Primeiro, a doutrina dos apóstolos, testemunhar para o mundo que Jesus está vivo. Segundo, comunhão, amor. Terceiro, partir o pão, cear, cada final de semana. Quarto, que para mim é o que mais me chama a atenção, nas orações. Eles eram um povo de oração. Então, se nós queremos, na verdade, ser verdadeiros cristãos, assim como foram os seguidores de Jesus, chamado cristão, em Atos capítulo 11, então a gente vê que cristianismo, ele não é uma religião. Cristianismo é um povo que vive com essas qualificações, com essas características, e daí automaticamente as coisas começam a acontecer, como a gente vê a partir do versículo 43, que diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições em alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e mantendo com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a verdadeira marca de um cristão que mantém o cristianismo. Ensinar que Jesus está vivo, que Jesus é o Senhor, ter comunhão, cuidando uns dos outros, participar da ceia do Senhor e viver uma vida constante em oração. E daí você vê os milagres, as maravilhas que o Senhor pode fazer através desse povo. E Ele quer fazer isso comigo e com você. Eu sou Severino Ramos, sou evangelista da Igreja de Cristo que se reúne em Lagoa de Itaenga, uma pequena cidade do interior de Pernambuco. E meu prazer é esse, é estar aqui todos os dias com o texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Seja uma coluna para o cristianismo. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém?